Hoje nós vamos encerrar, nós falamos para vocês sobre a Igreja Santuário de Deus, e falamos que a Igreja Santuário de Deus, ela é relevante. Na primeira noite falamos da relevância da Palavra de Deus como o nosso guia, o nosso GPS, a Palavra de Deus como se fosse um Waze, que não precisa de internet, está sempre atualizada, nos indica o caminho correto, né? Me lembro que um dia eu estava em São Paulo, fui numa editora, numa reunião, e na saída, naquela época não existia Waze, tinha um GPS fixo no carro, embora o meu GPS estava atualizado, ele acabou me indicando o melhor e mais rápido caminho, só que tinha que passar no meio de uma favela. Quando eu entrei na favela, foi difícil sair e consegui finalmente. Mas o caminho de Deus, o GPS de Deus, ele nos indica caminhos seguros. Ontem nós falamos sobre a alegria. A Igreja Santuário de Deus, ela é relevante quando ela estimula a alegria. Podíamos falar da gratidão, podíamos falar de outras características da igreja relevante, que é o Santuário de Deus. Mas nós resumimos, né? São 3 noites, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a Igreja Santuário de Deus, uma igreja relevante, quando os seus membros são relevantes. O meu filho mais velho, Rogério, ele mora em Carolina do Norte, trabalha na área de TI, como os outros 2 filhos, e hoje ele com a esposa estão em Nova York nas próximas semanas. E então quando voltamos do pastorado de Vitória para São Paulo para dirigir a faculdade teológica, ele disse: pai, eu queria fazer o curso de aviação, eu quero ter um brevet de piloto. Tá bom, vamos fazer. E na faculdade eu tinha um colaborador que era oficial da aeronáutica, e ele incentivou muito o Rogério. O Rogério, de fato, tirou o brevet de piloto, e exatamente naquele período da queda das torres, então não pôde continuar a carreira, que a aviação naquela época teve uma queda gigantesca. E é interessante notar, porque eu conversando com esse oficial da aeronáutica, que trabalhava comigo, eu disse: olha, eu gostaria de levar o Rogério a visitar a torre do aeroporto de Congonhas. Ele: mas para já, vamos marcar a data. Eu dou lá uma diretiva e o oficial de lá libera. E aí fomos exatamente na manhã seguinte da queda, aliás, daquele acidente que houve no avião da TAM, em que houve uma explosão interna e o passageiro foi ejetado. Inclusive, ele caiu aqui numa região de Suzano. Vocês devem se lembrar, o pessoal que era do século passado lá se lembra isso, né? E aí, então, eu falei para o tenente, né, o oficial que estava lá do dia, controlando a torre de Congonhas, é muito interessante, eu gosto muito de aviação também, com o meu filho, e aí eu comecei a perguntar: como é que foi o acidente? Você pode explicar para a gente? Plenamente. Ele explicou como foi a chamada, né, quando o avião entra numa fase de acidente, eles alteram uma numeração que é projetada, que o radar pega no transponder, e então recebemos o sinal pelo rádio de impacto, que é uma frequência específica, e daquele momento nós seguimos um protocolo. E o piloto seguia um protocolo para que o avião chegasse. Então, ele explicou todo o protocolo, o isolamento daquela área aérea para que o avião pudesse descer com segurança. Imagine, uma parte da carenagem do avião foi rompida, projetada junto com o passageiro para fora, o avião perde estabilidade, perde aerodinâmica, e o piloto, então, ele teve que seguir alguns protocolos. Em outras palavras, não houve tempo de ninguém consultar nenhum manual. O avião explodiu, uma parte da carenagem, o passageiro foi ejetado a tantos metros de altitude. Vamos consultar aqui no manual. Isso, não tem. Pega aquele outro manual lá. Bom, o avião cai. Tudo foi feito de tal maneira que cada um deles sabia exatamente qual o seu papel para que aquele avião descesse com segurança. Assim como aconteceu. Aquela situação, aquela narrativa me lembrou de que nós cristãos, quando nós vivemos no dia a dia, eu tenho falado muito isso para vocês, ser cristão aqui no Monte da Transfiguração, né, que eu brinquei com vocês, que viver no domingo, no sábado, no fim de semana, aqui no templo, é como o Monte da Transfiguração. E Jesus, então, disse aos discípulos, naquela ocasião, que eles precisavam descer, porque o mundo real estava esperando eles lá. E é assim a nossa vida. Quando nós estamos aqui unidos, orando, cantando esses belos hinos que estavam aqui, e amanhã é o dia. 5 da manhã, 6, 7, sei lá que horário você começa.
É ali que eu provo realmente que eu sou cristão, seguidor de Jesus. Quando os meus colegas de trabalho, de trânsito, da condução, no meu lar, meus filhos, no meu matrimônio, na escola em que eu frequento, poderão ver o reflexo de Deus na minha vida. Esse é o ponto essencial. Ontem mesmo eu falamos muito de salvação, precisamos continuar falando, mas precisamos demonstrar a salvação concreta pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelos meus gestos, pelo meu tom de voz. E trabalhar, e ontem nós terminamos isso falando da graça de Cristo, o poder da ressurreição, a atuação de Deus nas áreas da minha vida que estão enfraquecidas. Então, é lá no meu embate do dia a dia que eu mostro. E na hora que alguém está me difamando, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um manual. Estou sendo difamado, vídeo na página 56. Ih, eu esqueci esse manual em casa. Não tem como. Eu tenho que saber seguir um protocolo, isto é, saber exatamente como reagir naquele momento. Então, foi interessante, porque aquele dia eu saí lá do aeroporto de Congonhas, né? Pegamos o carro, viemos em volta, Rogério maravilhado com tudo que viu, lá de cima a gente vinha todos os aviões subindo e descendo, o aeroporto de Congonhas é o mais movimentado do Brasil, ainda que Guarulhos tenha um bom movimento, mas Congonhas é o mais movimentado. E aí, então, eu pensando, enquanto dirigia, puxa, muito interessante, aquele piloto, toda aquela equipe ali do controle de voo, eles não precisaram consultar nada. E aí eu pensei no seguinte, e se eu não tivesse mais acesso às Escrituras, por algum motivo, seja qual for, motivo governamental, queimou todas as Escrituras, apagou em todos os celulares as Escrituras, não existe mais nada. O que eu precisaria conhecer das Escrituras como meu protocolo de atuação no dia a dia? Eu fiquei imaginando onde eu encontraria este protocolo, essa sequência. Eu estou falando muito em protocolo aqui, muita gente é profissional, sabe. Talvez a dona de casa, eu diria, a receita do bolo. Quando em casa vou fazer alguma arte na cozinha, eu pego a receita do bolo e vou pondo, né, uma receita qualquer, e vou pondo todos os ingredientes ali. Aí pego aquelas medidas para poder saber se a medida é certa. Não dá para você dizer, vou fazer um bolo, vou fazer uma tal comida, e começo e não tenho os ingredientes. Eu tenho que ter um conjunto de passos, é isso que chamamos de protocolo. Quais são os conjuntos de passo ou protocolo que eu teria para tomar as minhas decisões? E eu disse aqui na primeira noite que nós sempre decidimos. Mesmo que eu não decida nada, eu decidi não decidir nada, porque uma não decisão é uma decisão. Eu não decidi nada, eu estou esperando. Decidiu, você decidiu não decidir. Mesmo quando eu preciso decidir não decidir, quais foram os passos que eu fiz para aquela não decisão, ou decisão? Quais são os caminhos? Então, eu estava lendo a carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu aos crentes de Roma, ele não conhecia esses crentes, pelo que se supõe, e ele então escreve, é o único livro na Bíblia que é um livro sistêmico, ele começa numa sequência, ele é escrito em 5 blocos diferentes, que são sequência, um completa o outro. E provavelmente ele escreveu entre os anos 50 e 55, 60 no máximo. Naquela época não se acostumava a datar muito as coisas, e também tudo era escrito em pedaços de cerâmica, em papiros, que eram folhas de papiro, né, ou casca de papiro que eram tratadas, ou pergaminhos que eram peles de animais, etc. Então não havia essa preocupação com precisão. Se vivia a vida, não se contava a vida. Se vivia o tempo, não se contava o tempo. Hoje, quando você tira uma foto, talvez você não saiba, está registrado, a depender da privacidade que você assinalou, onde você tirou, data que você tirou, hora, minuto e segundo. Tá? Daqui a pouco você vai ter até o seu sentimento registrado ali na foto, né? Algum jovem pode te ensinar isso aí, onde achar. Mas tudo é registrado. Naquela época, não. Então, provavelmente, ele escreveu assim, entre 50, 55, 60.
para os crentes de Roma que ele iria visitar. Ele queria, então, antecipar a estes crentes qual era a compreensão que ele tinha recebido de Deus do Evangelho. A carta aos Romanos, ela é uma carta fantástica, ela tem promovido revolução na vida de muita gente. Nós, agora em outubro, dia 31, nós comemoramos a Reforma Protestante. Em 2017 foi comemorado 500 anos da Reforma Protestante, quando, então, um monge católico, ele se revoltou contra a igreja dele, a Igreja Católica, pelas penitências, pela venda das indulgências e penitências em que as pessoas compravam perdão da igreja e coisas assim, e as pessoas não tinham acesso às Escrituras. Conta-se que a Bíblia era acorrentada, inclusive traduzida ao latim, não era nem o texto original, e somente a missa tinha efeito se proferida em latim, e você não precisava entender nada, só estar presente. Ele se revoltou contra aquilo, então ele tentou levar a igreja a rever essa concepção. E depois de ler a carta aos Romanos, ele percebeu que sequer ele era salvo. Aí ele tem uma experiência profunda com Deus. Dia 31 de outubro, então, daquele ano, 1517, ele afixa na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, uma lista de 95 itens, chamados 95 teses de Lutero, tentando, então, mostrar aos teólogos da igreja, mostrar ao Papa e aos demais, isso era na Alemanha, o Papa estava lá em Roma, e aquilo provocou uma grande busca à palavra de Deus. Ele tinha uma série de expressões, entre elas a mais importante, só a Escritura. Em latim eles chamaram sola Scriptura, solus Christus, só Cristo, sola fide, só a fé, solo gratia, só a graça. E depois ele termina como só a graça de Deus, só a glória e a graça de Deus. E aquilo provocou uma reação muito forte, que foi chamada depois de contra-reforma. Então, com aquilo, o Evangelho se estendeu. Foi uma época muito interessante, de um período chamado Renascença, em que a imprensa tinha acabado de ser inventada, e a Bíblia começou a ser reproduzida para o povo. Naquela época, em alemão, foi traduzida para o alemão, e as pessoas começaram a ter acesso às Escrituras, a ler a palavra de Deus. Tudo isso provocado especialmente pela ação da leitura e do estudo da carta de Paulo aos Romanos. E assim, em muitas áreas de outros líderes, Karl Barth, por exemplo, escreve um livro sobre Romanos, bem volumoso, o quanto o livro de Romanos produziu na vida dele de modificação. E quando eu fui ler Romanos, eu achei muito interessante toda a descrição do Evangelho, parte por parte, nesses 5 grandes blocos ou discursos do apóstolo Paulo. E um deles hoje é importante para você. Eu gostaria de incentivar que você lesse, começasse, quem sabe, amanhã, a ler a carta aos Romanos. E você vai perceber isso que eu estou falando. E o texto, então, que hoje eu entendi que poderia trazer a vocês, é o texto que, naquela época, daquela experiência, de alguns anos atrás, eu creio que foi em 99, 2000, eu estive saindo do aeroporto de Congonhas até onde eu morava naquela época, Perdizes, que é 1 Coríntios, Romanos 12, 1 a 8. É um ponto de partida, seria a nossa passo a passo, para nós compreendermos qual é o nosso papel, sem precisar consultar no manual, para saber como reagir. Então, nós dizemos que isso deve estar retido em nossa mente. Como naquele piloto que não precisou consultar nada, automaticamente, o que eu faço? Quais passos devo dar para que eu coloque esse avião em segurança no solo? Quais passos nós aqui da torre de controle podemos dar para dar segurança dessa descida? Bloquear todo o acesso de outras aeronaves, corpo de bombeiros acionado para acompanhar, enfim, o avião, etc. Então, vamos lá, gente, vamos reagir.
e aí tudo aconteceu muito bem. Então, lá no meu emprego, amanhã, como é que eu vou reagir nas decisões que tenho de tomar? E esta carta, então, nos dá as dicas, é um ponto de partida. E o texto diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção de fé. Se é ministério, é a palavra grega que é diaconia, dediquemo-nos ao ministério, ao serviço, que pode ser traduzida também dessa forma. O que ensina, dedique-se ao ensino, que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, e quem exerce a misericórdia com alegria. Então, esse texto traz para mim o resumo. Se nada mais das Escrituras sobrasse, esse texto traz o resumo de tudo, que é o meu papel como cristão, o seu papel como cristão. E o texto ele começa com, eu vou fazer um resumo, é claro. Esse texto começa com um desafio muito grande para nós. Não vai dar, claro, tempo para falar sobre tudo. Nós começamos esse texto com a conjunção, portanto, e ela dá a indicação de que, tendo em vista isso, ele vai trabalhar agora, nós queremos mostrar para vocês as consequências. Então, é uma conjunção que ela é chamada aí pelos professores de português de consecutiva, isto é, ela mostra a consequência do que anteriormente foi dito. Se você pegar o capítulo 8, 9 e 10, é um bloco, tendo em vista isso. Eu vou mostrar para vocês o resultado, também chamada de uma conjunção de resultado. O resultado é o que eu vou dizer em seguida. E aí Paulo fala que pelas misericórdias de Deus, e ontem eu falei isso, não baseado na minha capacidade, não baseado naquilo que sou, penso nas minhas posições, mas nas misericórdias de Deus. Lamentações, Jeremias 3, 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. A minha porção é o Senhor. Então, baseado nisso, que a cada manhã, no primeiro cântico aqui do nosso coral, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ao acordar de manhã, e eu esperaria que amanhã esteja mais frio do que hoje, que eu gosto muito do frio. Quanto mais frio, melhor para mim. E gosto de chuva, não sei porquê, cada um gosta, né? Seja frio, seja chuva, seja sol, seja tempo nublado, seja o que for, este é o dia que fez o Senhor. Então, pelas misericórdias de Deus, apesar de ser o que sou, Paulo diz, ofereçam o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Significa dizer que naquela época, houve instituição, naquela época bem antes, né? Lá no começo houve a instituição dos sacrifícios, em que os animais eram colocados no altar para poder substituir a morte deles à morte da pessoa, então carregando o pecado e o sofrimento. Havia o holocausto, em que o animal era todo queimado, algo meio violento. Por isso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário por mim e por você e resolver esse assunto de vez. Paulo está querendo dizer o seguinte: ele fala, naquela época era um sacrifício que morria, e agora que é sacrifício vivo. E é interessante que, conforme está construído o texto aqui, na linguagem que Paulo escreveu, no idioma que ele escreveu, ele fala de um sacrifício que continua vivo. Como é que é isso? Ele quer dizer exatamente isso. Assim como existia o sacrifício, a sua vida deve ser colocada no altar de Deus, não mais eu.
Paulo diz em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo aqui, ele faz um retorno ao Éden, quando Deus diz para Adão e Eva, vocês continuem seguindo, eu vou apresentar a vocês algumas orientações, para que vocês sigam, eu criei vocês. Como eu criei, eu sei quais são as limitações de vocês. Eu sei quais são os critérios que vocês devem seguir. Então, pela viração do dia, vamos conversar todo dia e vamos dialogar. Mas Adão e Eva desejaram seguir a si mesmos. Declarar independência contra Deus. É interessante notar que lá, aqui perto, no Rio Ipiranga, Dom Pedro dá o grito. Qual é o grito que ele dá? Vamos lá, gente. Como é que foi o grito de Dom Pedro para a independência? Independência ou morte. No Éden, o grito teve só a primeira fase. Independência! E Deus grita para eles. Não, Deus gritou não. Deus fala para ele, morte para vocês. Separou-os do jardim. Tanto que a árvore da vida vai voltar na Nova Jerusalém, não do conhecimento do bem e do mal, quando tudo vai recomeçar. O projeto de Deus, depois dali, foi reconstruir tudo. E assim ele manda o seu filho para morrer por mim, por você. Por isso que eu disse, que salvação é o ponto de partida. E aí, então, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, vamos voltar lá no Éden, e entender que eu não sou um ser total. Eu posso ter dinheiro, posso ter bens, posso ter títulos, graus, ter um bom emprego, mas eu não tenho sequer segurança com os próximos 5 segundos. Agora eu tenho, passaram 5 segundos, né? Eu sei que estou vivo ainda. Então, tendo em vista isso, vamos voltar e rever que você não é um ser autossuficiente, que você deve reconhecer o seu estado de limitação, de finitude. Percebem? Então, entregue a sua vida no altar nesse sentido. Pare de pensar que você é alguma coisa. Saiba que você será alguma coisa a partir do momento que Deus for essa coisa que você acha que você é. Que Deus for o seu referencial, a sua métrica, que a sua vida passa a ser vivida do ponto de vista de Deus. E aí você vai ser um sacrifício que vive. Vive ali a partir do momento em que você diz, Deus, a minha vida está aqui nas tuas mãos. Aí você vai falar para mim, não, você está fazendo um chamado para eu ser missionário. De jeito nenhum. Eu estou fazendo um chamado para você ser cristão. Agir como cristão. Por parte do meu pai, a natureza nossa é italiana, lá de todos os meus irmãos, né? Meu avô era italiano, e eu não sei quem tem sangue mais quente, o italiano ou o espanhol. Então, imaginem, nós aqui de descendência italiana, como temos de vencer os nossos temperamentos destemperados. Vocês já viram italiano almoçando? Comendo macarronada? Gente, é uma gritaria que vocês nem imaginam. Então, temos um temperamento, temos um jeito de ser, temos uma cultura que nos construiu no dia a dia. Tudo isso no altar de Deus. Vivo não, mas eu. Como que Deus quer que eu haja, reaja? Está aqui, nossa primeira conversa, na palavra de Deus. Então, é necessário que eu compreenda exatamente esse papel, essa importância. A partir desse momento que eu digo, Deus, a minha vida, ela é vivida, eu não posso parar. Salmo 139, sonda, meu Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Muitas vezes nós dizemos assim, sonda, meu Deus, mas eu sou sonda, tá? E deixa eu dirigir o meu caminho do jeito que eu sou. Mas o salmista fala diferente. Salmo 119. Escondi, o que diz o texto? A tua palavra, vamos lá. No meu coração, para quê? No coração ali, na medicina moderna, é a nossa mente, nossa memória, nossa estrutura mental, emocional. Escondi a tua palavra no meu coração. Isso significa dizer que mesmo que eu leia num dispositivo eletrônico, aqui no papel,
É guardar os princípios na mente, como aquele piloto conseguiu aprender toda a sequência. Como eu vou aprender toda a sequência? É quando eu chego para Deus e digo: Deus, eu não quero seguir meu protocolo, os meus passos. Isso é viver, é ter a vida em sacrifício vivo. E o texto diz: vivo, santo e agradável a Deus, não a mim mesmo. Um dia, conversando com um pessoal numa igreja, eu dizia o seguinte: gente, como é gostoso nós irmos a um culto, né, adorar a Deus, e você em casa, né, e entendermos que Deus é o destino da nossa adoração. Pode ser até uma música desafinada, é melhor não ser, né, porque as coisas para Deus têm que ser melhor. Até a música desafinada pode ser? Pode, mas desde que seja dedicada a Deus. O melhor que seria a afinada, mas está bom, se não tem condições. Aí nós temos de entender que Deus é o recipiente, é o recebedor da nossa adoração. Por isso que o texto diz: santo e agradável a Deus, esse sacrifício nosso. O segundo versículo é interessante, porque ele diz, e aliás, no finalzinho desse versículo, diz que é o culto racional, é o culto escolhido, é o culto que foi planejado para ser entregue a Deus. Depois do versículo 2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo. A tradução sua deve estar dizendo, essa aqui é a última tradução em português, que é a Nova Almeida atualizada, da História Bíblica. E diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo. E não vos conformeis com este mundo, as traduções mais antigas. A palavra não se conforme não significa você dizer: olha, assisti o jornal hoje, nossa, que mundo triste. Não, não é esse se conforme. A tradução com mais precisão para nós hoje, o não se conforme serviu para aquela época. Para nós hoje é exatamente esse: não vivam conforme o modelo de vida desse mundo. A palavra no original aqui que Paulo escreveu significa não modelar a vida de acordo com o modelo. Era um verbo utilizado para você entalhar numa estátua, de acordo com o modelo. O texto é simples, muito simples, que diz que os padrões que eu vou adotar para as minhas decisões e escolhas, eles não devem ser compatíveis com os do mundo, se os do mundo, claro, contradizerem a palavra de Deus. Qual é o padrão do mundo? Para as escolhas, quero tomar vantagem, dizer o que eu bem entendo. Se alguém fala mal de mim, eu respondo e reajo imediatamente. Falamos sobre isso aqui desde sexta-feira. Quais são os padrões do mundo? É encher a minha caneta com tinteiro do patrão. Não é isso? São os padrões do mundo. E nós precisamos claramente entender que, ao viver o cristianismo, eu tenho de pôr em prática a vida do ponto de vista de Deus. Como Deus gostaria que nesse momento eu reagisse. Que dá vontade de torcer o pescoço de alguém, às vezes dá, não dá? Amarrar o pescoço da pessoa bem apertado, para ela já ficar sufocada numa pedra bem pesada e jogar lá no rio Tietê, de preferência naquela parte mais poluída. Às vezes dá, não dá? Tem gente que merece, não tem? Tem, mas Deus fala, Jesus fala que devemos amar os inimigos, e falei sobre isso ontem também. Qual é o padrão, qual é o referencial de decisão? E aqui, então, o texto vai dizendo exatamente isso. Deixem que Deus os transforme. A palavra que Paulo utilizou aqui é uma palavra que veio para nós, no português, com a palavra metamorfose. Eu estava esses dias lá na casa do Sérgio Geni, no estacionamento onde deixei o carro. O Givanildo me lembrou: olha um bicho da seda aqui, vamos tirar uma foto. Eu tirei uma foto, muito interessante. Se você tem ali uma lagarta andando no chão, que ela morre e renasce como uma brabuletinha e vai a voar por aí. O que tem a ver aquela lagarta com uma borboleta, em termos de resultado de ação? Muita diferença. E esse verbo é essa ideia, é uma mudança radical da vida. Então, para você ter uma mudança radical da vida, você precisa providenciar uma renovação da sua mente. E é interessante que quando você pega 2 Timóteo 3, 16, 17, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E nós lemos esse texto no primeiro dia, por isso que preguei antes. Para quê?
Para ganhar concurso bíblico? Sim, também é bom. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, primeira, para ensinar, se lembram quem esteve aqui? A verdade. Segundo, mostrar o erro. Terceiro, corrigir o erro. Quarto, me instruir na prática da justiça. É a palavra da sabedoria. Então, quando eu coloco na minha mente a palavra de Deus, como aquele piloto colocou na mente toda a instrução dos manuais de procedimento daquela aeronave, a equipe em solo também, eles conseguiram ter sucesso. Quando a palavra de Deus está impregnada na minha mente, na hora de reagir, eu terei este recurso. A psiquiatria tem ensinado que é praticamente impossível apagar o que está na mente, a não ser que eu tenha amnésia, bata a cabeça em algum lugar, ou tenha uma reação orgânica, e que vai, então, dar amnésia chamada, que é a perda de memória. Isso é algo normal. No normal, você precisa, então, colocar um outro pensamento, colocar uma outra informação, verbal ou não verbal, para que você tenha condições de ter aquele recurso para você. Existe, nos estudos da memória, memória de rápida duração e de longa duração. De longa duração é quando ela é inserida na minha mente e carregada, geralmente, por um conteúdo de significação naquele momento. Quando eu pego a palavra de Deus, portanto, e vou estudá-la, o que isso significa para a minha vida? Como eu aplico isso para a minha vida? Há um livro interessante que você poderia ler, da editora Betânia, A Psiquiatria de Deus, em que ele vai mostrar como a palavra de Deus modifica o meu interior e como a palavra de Deus pode ser usada como recurso para estes momentos. Então, em segundo lugar, em primeiro, é a vida entregue completamente, não só para a salvação, mas no altar de Deus. O segundo princípio que eu aprendo aqui nesse protocolo, nesse passo a passo, é ter a minha mente transformada pela ação da palavra de Deus. E olha, a parte final do texto diz, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanta gente procura nós pastores, né, pastor, para perguntar, como eu faço para conhecer a vontade de Deus? Deus só vai revelar a vontade dele se você já tem a palavra dele na sua mente. Percebe? Bom, vamos avançar, o tempo já está indo, né? O versículo 3, ele nos dá mais um passo, porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não pense de si mais do que convém pensar. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Por enquanto, é eu e Deus, o primeiro versículo. O segundo versículo, eu e eu mesmo, a palavra de Deus e comigo. O terceiro versículo, eu e meu próximo. Como é que está o relacionamento meu com o meu próximo? Paulo diz, não pense de si mais do que convém, mas pense com moderação. Esse texto eu faço ligação com Marcos 12, 27, 28, 29 em diante. Quando Jesus fala dos dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E eu detectei que são dois mandamentos, mas 3 níveis de relacionamento. Amar a Deus, amar a mim mesmo, porque eu projeto no meu próximo aquilo que sou. E aí, então, Jesus fala amar ao próximo, como a si mesmo, tendo como referencial a si mesmo. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, numa linguagem mais recente, seria o seguinte, se eu tenho sentimentos de prioridade, e eu me lembro que eu falei isso rapidamente para vocês, e agora estou retornando para fixar mais, se eu tenho sentimentos de prioridade, o outro é nada. Se eu tenho um sentimento de inferioridade, eu não sou nada. O que Paulo está querendo me dizer é o seguinte, que no relacionamento com o meu próximo eu tenho de ter uma autoimagem equilibrada, a ponto de eu reconhecer no próximo alguém a quem eu possa servir. O mundo de hoje é diferente, né? Reconhecer no próximo alguém de quem eu posso tirar algo. E a palavra de Deus mostra exatamente o oposto. Como eu olho o meu próximo? Aquela pessoa não tem cultura. Como eu olho o meu próximo? Ah, aquela pessoa é feia. Como eu olho o meu próximo? Aquela pessoa tem o nariz torto. Como eu olho o meu próximo? Ah, aquela pessoa é destemperada. Tudo bem, as pessoas são o que são. Deus está preocupado com o meu 100%, não com 100% do próximo.
Esse é o ponto de partida. Muitos casamentos entram numa rota de colisão, porque se deseja, por exemplo, estou dando o exemplo do matrimônio, você pode pegar isso e aplicar para outras áreas. Quando eu quero que o meu próximo, esposa ou marido, faça algo que me dê a mim o direito de eu retribuir aquela pessoa. Aqui o texto está falando exatamente diferente. É a minha vida 100% diante de Deus. Mas a pessoa me ofendeu. Tá, tudo bem, ela te ofendeu, vamos ser claros. Pedro fala, sejam sóbrios e vigilantes, seja atento ao que está acontecendo. E o texto aqui está, veja que eu estou conectando diversos textos bíblicos, né? O texto aqui está querendo dizer o seguinte, como eu projeto o meu eu no meu próximo. Tá bom, eu fui ofendido, mas qual é o meu 100%? O 100% da pessoa é dela. Qual é a minha atitude em relação à atitude daquela pessoa? É isso que importa. Não é o que importa que eu tenho direito, que eu não tenho direito em nada. Pelas misericórdias, diz o texto começa a dizer, pelas misericórdias de Deus. Perceberam o princípio simples? Hoje, eu acho que Sérgio estava contando uma experiência de alguém que pediu perdão para alguém e que há anos atrás aquela pessoa pediu, já falou, não se preocupa, eu já te perdoei naquela data. E a pessoa ficou remoendo aquilo um tempo. Não acontece isso? Isso aqui o texto está querendo dizer o seguinte, se alguém vier me ofender, na hora eu já perdoo. Não, mas ela não me pediu perdão. Meu 100% qual é? Qual é o meu 100%? Se a pessoa tem direito ou não de ser perdoada, nem me interessa. Diante de Deus significa o seguinte, eu não sou nada. Ninguém pensa de si mais do que convém pensar. Percebe? É difícil, né, esse texto? Bem complicado. Vocês querem que eu pare aqui ou continue? Porque Paulo pegou, apertou bem. Bom, aí ele fala o seguinte, a partir do versículo 4, ele faz uma introdução. E a partir desse versículo 4, ele começa a mostrar o meu papel com meus irmãos na fé. E ele fala assim, então, agora da igreja, porque assim como em um corpo somos muitos membros. E ele compara toda a literatura dele, a igreja com a metáfora do corpo. É uma metáfora, uma figura de linguagem. Ele diz assim como em um corpo somos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ele quer dizer o seguinte, vejam que é uma sequência. Ao aceitar o meu próximo, eu vou estar vivendo na minha igreja, na minha comunidade. Teremos nossas funções diferentes, significando que nós serviremos uns aos outros de maneira diferente. É isso que Paulo quer nos ensinar. E aí ele começa, portanto, nessa parte final aqui desse texto, a dizer como vai funcionar. E aqui é um resumo do que ele diz em 1 Coríntios 12, do que ele diz em Efésios 4:11. Tendo, porém, diferentes dons, capacidade, seja qual for a tradução que você queira aqui, segundo a graça que me foi dada, segundo o que Deus me deu. Se é profecia, e profecia aqui não é evidência, profecia é convencimento, profecia vem de uma palavra que significa colocar na frente de, significa, no fundo, demonstrar às pessoas quais são os desafios da vida dela. O profeta, no passado, ele fazia o seguinte, ele mostrava os erros das pessoas, para que elas pudessem corrigir. Eles despertavam nas pessoas, olha, vamos andar de maneira correta diante de Deus. Nós estamos nos desviando do caminho de Deus. É aquela palavrinha do GPS, né? O GPS não fala, você desviou do caminho, né? Recalculando. O profeta fazia isso, recalculando. Se vocês continuarem nesse caminho, recalculando, esse era o papel do profeta. E aí, então, nós temos a atuação do profeta. Depois ele fala se é ministério, aqui a palavra no original é diaconia. Dedique-se, e é traduzida como serviço também, ao serviço. Se é isso, faça isso. Depois ele diz, o que ensina, dedique-se ao ensino.
Priorize. O que exorta? Exortar, a gente fala que é o dedão apontado. Não, não é. Exortar aqui é chamar ao lado para aconselhar, animar e estimular. E quem vai exortar, faça isso. E depois ele diz, faça com dedicação. Quem contribui, pastor, eu não tenho dom de contribuir, não espera que eu vou pagar nada aqui para a igreja, viu? Não é isso. Quem tem o dom de contribuir, significa aquela pessoa que, além da contribuição normal, ela entende que ela deve investir muito mais na obra. Faça isso com generosidade, não querendo nada em troca. E o que preside, aquele que lidera, faça com zelo. E aquele que exerce misericórdia, faça com alegria. Então, Paulo está querendo dizer aqui, depois ele explica melhor em 1 Coríntios 12, que nós, na vivência nossa eclesiástica, nós poderemos nos servir uns aos outros, e para isso Deus nos dá capacidades, aqui chamada de dons. É muito interessante, eu geralmente faço a pergunta e peço que não respondam, né? Quem, por exemplo, daqui conhece exatamente os dons que tem, dados por Deus? Não precisa responder. Eu estava na padaria aqui, perto, tomando um lanche com o Givanildo agora, estava passando um jogo lá, de um time, acho que era verde e branco. Que time é esse mesmo? Que não vai ter mundial, né, que o pessoal diz. E um outro time de uma outra cidade aí, e os jogadores estavam todos na posição. Significa aqui o mesmo na comparação dessa ilustração, o seguinte: cada jogador tem a sua posição. O goleiro não tem que estar na hora do movimento do jogo longe da sua posição. Claro que às vezes tem alguns goleiros que marcam pênalti, chutam lá no gol, mas vêm correndo para defender, mas a posição dele é lá. Os mais antigos aqui do século retrasado vão se lembrar de Pelé e Coutinho, né? Agora isso aqui foi longe, tá? Década de 60. Cada um na sua posição certa. Jogadores mais recentes. Não é diferente. Qual é o seu dom? Se você não conhece, é hora de você, então, buscar ver, como pastor da igreja, como você pode servir na igreja. Então, esses são alguns desafios nossos. Eu estou falando aqui, por enquanto, só desafios, nesse caso, dentro da minha comunidade, mas que se expressam fora da comunidade também, no meu dia a dia. Bom, concluindo, eu vou repetir para vocês, dizendo, em primeiro lugar, a minha vida não é minha, devo sempre considerá-la no altar de Deus, seguindo os princípios, os passos que Deus tem para a minha vida, seja em onde for, no namoro, no desenvolvimento profissional, no lar, no casamento, onde for. Né? Minha vida é de Deus. E depois nós temos que pensar no segundo princípio que eu tenho de seguir, que são os princípios ligados à palavra de Deus, a olhar a vida do ponto de vista de Deus e não necessariamente dos costumes e dos valores éticos deste mundo. Em terceiro lugar, eu tenho de pensar sempre no meu próximo e projetar a minha vida no meu próximo, de maneira equilibrada, nem com sentimentos de superioridade, nem inferioridade. E, caminhando um pouquinho, em quarto lugar, lembrar da minha vivência aqui. Então, a Igreja Santuário de Deus, ela é relevante quando cada crente se torna relevante, exercendo o seu papel e cumprindo a sua missão. Nós vamos agora orar, e eu gostaria de desafiar você a fazer um compromisso com Deus. Não precisarei chamar você aqui na frente, porque é um compromisso seu com Deus. E eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento. Você lembrasse o quanto realmente tem sido importante a palavra de Deus para a sua vida. E o compromisso com Deus? Eu vou à igreja. Eu perguntaria, mas você vai à igreja? Você não é a igreja. Só ir ao templo nos domingos seria como pagar uma promessa, como algumas religiões fazem. Lá no seu lar, o quanto a palavra de Deus é o seu guia, o seu emprego, na sua vida, na sociedade. Qual o papel da Bíblia para a sua vida?
Assuma diante de Deus um compromisso de estudá-la a partir de hoje. Procurar respostas na sua vida, para as suas escolhas diárias a partir de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.